Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de Deus esteja no teu coração. Eu queria falar hoje para vocês de forma diferente. Eu fiquei um bom tempo sem gravar vídeos. Estava desanimado a gravar vídeos porque eu vinha falando para um público que estava acostumado com um determinado discurso. E o meu estado atual de consciência conflitava com o que eu queria transmitir, porque as pessoas que te ouvem, elas precisam entender a mensagem. Eu vejo assim como o tipo de linguagem que um professor numa escola de alfabetização, né? Quando ele pega uma turma assim, de criancinhas, e depois elas vão crescendo e vão mudando de sala e de professores, e cada professor ele tem um tipo de linguagem diferente. As crianças, quando chegam na escola, elas encontram aquela sala que é de acordo com a sua mente. Cheio de cores, cheio de desenhos, né? Para ela se sentir bem. E aos pouquinhos ela vai sendo tirado aquilo dela, vai se tirando os enfeites da sala, os brinquedos da sala, e vai se colocando caderno, lápis, caneta. E à medida que a criança cresce, vai se colocando assim um outro tipo de linguagem. As exigências são outras, né? E é mais ou menos assim. No mundo das crenças, da fé ou da espiritualidade, funciona da mesma forma. Conforme o público que você vai falar, você tem que, às vezes, permear a imagem, né, de símbolos, de enfeites, para conseguir um determinado objetivo, que é transmitir a essência de uma mensagem. Por isso que sempre que eu mencionei as palavras de Jesus Cristo, eu sempre falei, procure a essência da mensagem. Porque o homem permeia assim, ele cria imagens, cria situações, né? O próprio Jesus, quando ia falar com as pessoas, ele falava muito em parábolas. Ele tinha que criar aquelas imagens, né? Para poder transmitir uma ideia para aquelas pessoas que estavam com a mente assim tão num mundo assim da imaginação. Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje eu gostaria de falar de uma forma diferente para você. Eu queria falar para os meus irmãos e as minhas irmãs de uma forma assim mais alinhada a, ao meu estado de consciência espiritual. Sei que muitos podem não entender, alguns podem até se escandalizar, mas é uma questão assim particular minha. Eu estou tenho o desejo de entrar numa nova fase nesse meu canal, falando de forma assim mais consciente, mais adulta, sem usar tanta figura, tanta imagem e tantos símbolos, trejeitos de falas para poder passar uma mensagem. Mas mesmo assim, para que haja um entendimento, para que não seja assim uma mudança muito brusca, para alguns que me conhecem, porque por eu ter parado de gravar vídeos durante um bom tempo, a audiência, as visualizações nos vídeos diminuíram muito. Não que isso assim tenha assim grandes importâncias, mas eu gostaria sinceramente de estar assim com meus irmãos e minhas irmãs num local amplo, onde nós pudéssemos conversar,
falar à vontade, perguntar, questionar, responder. Porque num vídeo gravado no YouTube é muito pouco tempo. O tempo é muito limitado, não dá para você falar abertamente, com detalhes, né? Porque os assuntos são complexos. Uma criança, por exemplo, leva, às vezes, 2 anos para mudar de classe. Aí, são coisas assim que acontecem gradativamente. O choque, às vezes, é traumático, né? Mas, para ter uma ideia, meus irmãos e minhas irmãs, do que eu vou falar, deixa eu dar um exemplo aqui. Na vida de vocês, eu creio que vocês conhecem, e muitos podem até se identificar no que eu vou falar. Vocês, de repente, conheceram ou conhecem alguém que tem a mania de colecionar. Você vê, às vezes, uma mulher já com uma certa idade colecionando boneca. Ou enfeites de geladeira e tal. Você vê homens. Um dia desses eu vi um homem já aposentado como delegado de polícia e dentro da casa dele uma coleção de carrinhos, mas armários de vidro assim, mas com uma infinidade de carrinhos miniatura. Um homem, né? Como é que isso se dá, né? São pessoas que mentalmente elas não amadureceram. Elas aceitaram toda a carga da fase adulta. Elas foram numa escola, passaram as fases, muitos até com louvor, entraram numa faculdade, se capacitaram para um concurso ou para uma inscrição numa boa empresa, conseguiram um cargo, seja na vida privada ou na pública. Mas isso porque elas, dotadas de uma boa memória, estudaram, gravaram, se capacitaram para uma determinada especialidade, né? E cumpriram suas funções. Mas lá dentro, a sua mente nunca verdadeiramente amadureceu. Então, aquele homem, não totalmente, né? Aquele homem carrega em si aquele imaginário, aquele mundo assim infantil ou infantilizado, né? Do mundo dos carrinhos em miniatura. Porque no fundo ele gostaria de ser milionário e ter na sua garagem aquela coleção de carros, né, no seu tamanho real. Como tem muitos milionários que têm aquela coleção de carros, carros antigos, carros esportivos. O homem cresce na sua idade física. Ele avança em direção à velhice, mas a sua mente permanece com esses valores infantis. Tem mulheres que se vestem como menina, já sendo uma senhora, com o seu rosto, seu corpo físico já com todas as marcas da idade, mas insistem em se vestir de forma juvenil, por exemplo. Ela parou ali naquela idade e não desenvolveu. Conseguiu se especializar, conseguiu um cargo, conseguiu ganhar o dinheiro, recebeu para si as responsabilidades de pagar contas, cumprir com as suas obrigações de adulto, assim como uma criança é chamada para as responsabilidades dos seus deveres na escola, na academia, num curso de inglês. Ela faz tudo meio a contragosto, mas assume a sua responsabilidade de fazer. E faz, mesmo tendo o seu coração e a sua mente no desejo de estar na frente de um videogame, com os amigos brincando e fazendo idiotices próprios da idade.
mas assume as responsabilidades. Os adultos também. Adultos na idade física, mas na idade mental não. Então ele assume todas as suas responsabilidades, mas lá dentro, no seu ser, ele não amadurece. Então, meu irmão, minha irmã, eu estava preparando hoje, às 5 horas da manhã, eu estava escrevendo assim o que eu gostaria de falar, para que as ideias não se misturassem, porque quando a gente está falando assim, de pronto, às vezes a gente esquece um detalhe, fala outro. Então, para organizar a ideia e tentar transmitir, eu escrevi. E vou tentar transmitir para os meus irmãos este conceito que eu tenho acerca da nossa fé, das nossas crenças e da nossa espiritualidade. Meu irmão, minha irmã, eu quero falar aqui a respeito da existência de dois deuses. Embora ambos são um só, mas em fases diferentes na vida de uma pessoa. Então, eu vou colocar como título desse vídeo o seguinte: existe dois deuses, mas na verdade é um Deus só. Existe um. O que existe são fases diferentes na vida de um ser humano, do homem. E quando eu digo homem, homem e mulher. Então, assim como na nossa vida cotidiana, as pessoas, apesar de assumir suas responsabilidades da vida adulta, permanecem com sua mente numa fase infantil. Na questão espiritual acontece a mesma coisa. As pessoas amadurecem ou não. Então vamos lá. Existem dois deuses, assim como dois tipos de mentalidade. Uma infantil, que reside no mundo da imaginação, e uma adulta, que reside no mundo da consciência plena do que é Deus em nós. Eu creio que na fase infantil, em que muitas pessoas estão e vão morrer assim, o Deus é um Deus imaginário e externo. Na fase da consciência plena, Deus está dentro de nós, lá dentro. Na nossa alma, na nossa imaginação, no nosso ser, Deus está em nós e não fora de nós. No mundo da imaginação, Deus age independente de nós. Ele move as coisas com as outras pessoas, ele trabalha independente do que nós estejamos fazendo ou deixando de fazer. Inclusive, as orações daquele que está na fase da imaginação, as orações são assim: Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus vai lá e resolve. Tipo assim: Pai, vai lá, resolve para mim, Pai, faz aquilo. Por quê? Porque ele está na fase infantil da sua espiritualidade. É uma criança. Já na fase da consciência plena espiritual, muda a nossa oração. Nós já não oramos pedindo para o Pai fazer. Nós já oramos dizendo: eu vou fazer em nome do Pai. Porque o Pai está em mim, então eu vou agir desta forma. Porque o Pai está em mim, eu serei a diferença na onde eu estiver e do que eu estiver fazendo. Há uma diferença na maneira de pensar, porque tudo está na nossa mente. A imaginação infantilizada é na nossa mente. A consciência plena e adulta está na nossa mente. Então são fases. Mas a grande maioria das pessoas insiste
Até mesmo eu, há um tempo atrás, quando estava assim, dependente da religião, preso à religião, eu estava muito ligado a essa fase da imaginação. Mesmo porque havia um conflito em mim, uma parte querendo a consciência plena e outra parte querendo insistir no mundo da imaginação para que eu pudesse estar assim, equilibrado, equiparado às demais pessoas, para que houvesse uma interação social, né? Para que eu pudesse interagir mais com um número grande de pessoas, você tem que estar falando a linguagem deles, vivenciando o que eles vivenciam. Mas, meu irmão, minha irmã, neste conflito, a consciência plena ganhou. Eu saí da fase da imaginação e entrei na fase da consciência plena. Meu irmão, minha irmã, o Deus da imaginação existe no imaginário de cada mente infantil, independente da idade física. Nós temos a idade da infância, né? Até a idade física adulta. A pessoa pode se manter naquela imaginação infantil. Uma pessoa pode passar a vida inteira tendo uma mentalidade infantil, vivendo no mundo da imaginação, aceitando contos, lendas, os mitos, mas também pode amadurecer mentalmente e sair do imaginário para a consciência plena. No mundo imaginário, existem as crenças e as descrenças, no caso, os ateus. Existem os que creem nas mais diversas manifestações do poder divino através de personagens do imaginário. Em determinado momento, alguém criou uma figura, uma imagem ou uma lenda, e a partir de então, esta crença imaginária passou a ser difundida e aceita principalmente na fase infantil, onde todos partilham de uma mentalidade imaginativa, vivendo na maior parte do tempo no imaginário. A consciência já na mais tenra idade vem de forma dolorida e, portanto, não é aceita com a mesma facilidade do que os contos, os mitos, as lendas. Um exemplo, é muito fácil sentar assim à beira aos pés dos nossos avós ou os pais, ouvindo aqueles contos, aqueles mitos, aquelas lendas, e as crianças com aquela crença, com aquela fé nos olhos, como é que é isso e como que é aquilo, e os pais vão dando asa à nossa imaginação, eles vão criando a figura e vão dando asas. A gente sai dali com aquela crença, né? Mas até na criança é passado a consciência, né? A consciência tira as crianças das suas brincadeiras, que é uma prática do imaginário. As crianças viajam pelo imaginário e são trazidas para o mundo da consciência com frases do tipo: está na hora de tomar banho, está na hora de fazer o dever de casa, está na hora de desligar a TV, o videogame, etc. Está na hora de dormir. Tudo isso são deveres conscientes de quem precisa, através de uma disciplina, chegar a um objetivo prático. Uma criança se banha e assim fica longe das bactérias, das doenças. Uma criança que faz o dever de casa desenvolve o conhecimento técnico e se prepara para uma formação. Uma criança que é obrigada a desligar a TV, o game, aprende a se desconectar do mundo virtual, extremamente imaginativo, para encarar a realidade do dia a dia e aprender a ser disciplinado. Uma criança que dorme na hora estipulada pelos pais, descansa, recupera as energias e se desenvolve fisicamente de forma saudável.
A grande maioria das pessoas trazem consigo uma grande parte de imaginação, quer sejam em crenças adquiridas através dos pais, avós ou a comunidade, muitos por serem muito absurdas, tais como Papai Noel, Fada do Dente, Coelhinho da Páscoa, bruxas e duendes, vão se desprendendo do imaginário e novas crenças vão se solidificando caso a mente não se desenvolva no mundo da consciência plena. Um exemplo disso são pessoas que, mesmo na idade física adulta, creem em rituais de macumba, creem em figuras tais como São Jorge, Mãe Maria, santos de tudo quanto é tipo e deuses de todos os tipos e formas. Pessoas que vivem no mundo da imaginação creem em tipos de oração para cada tipo de problema. Oração para a fertilidade, oração para o amor, para a felicidade e por aí vai. Ou seja, mesmo estando adulta na sua idade física, né? Mas na sua mente permanece ainda esses traços fortes de uma mente infantilizada, né? Do mundo imaginário. As igrejas, meus irmãos, minhas irmãs, são grandes fomentadoras das crenças imaginárias e conservam os homens na sua fase imaginativa. Ao invés de promover o desenvolvimento da consciência plena, e quando eu digo consciência plena, é a consciência espiritual. Então, ao invés de promover esse tipo de consciência, ela prende a mente no mundo das crenças imaginárias. E neste ponto agora, sim, nós podemos falar sobre o Deus imaginário e o Deus consciente. Lembrando, meus irmãos e minhas irmãs, que há só um único Deus. Embora no imaginário cria-se várias figuras, várias personificações de Deus. Mas há um único Deus. Mas vamos falar do Deus imaginário e do Deus que reside na consciência plena de cada um de nós. Aquele que Jesus tanto falava, mas por estar falando com mentes que viviam no imaginário, ele falava em parábolas, usando exemplos, mas exemplos que só uma mente que estava buscando o crescimento conseguia entender. Mas existe uma fase, meu irmão, minha irmã, que ela está entre a fase do imaginário e a consciência plena. Não podemos nem dizer que é uma fase, é um ponto. É um local que está entre toda a fase da imaginação e divide, né? E inicia a fase da consciência plena. Né? É um vazio. É um vácuo. E muitas pessoas estão assim nessa fase desse vazio. O imaginário já não satisfaz. Esses deuses, ou esse Deus do imaginário, esse Deus externo, esse Deus que faz lá, faz aquilo, fala que não está fazendo nada. E ele se apercebe disso. Ele apercebe que aquelas orações infantis dele não são ouvidas. E que nada acontece, ele começa a perceber, nada acontece se eu não fizer. E aí ele fica naquele estado assim do nada. E Jesus trabalhava nessas mentes. Porque as mentes infantis continuavam firmes lá
na religiosidade, nos templos, e pediram até a morte de Jesus, né? Quando escolheram Barrabás. Mas aquelas mentes que estavam entre um estágio e outro não tinham firmeza nem numa fase nem na outra. Tanto que, se Jesus se afastava, eles ficavam perdidos, sem saber o que fazer. Jesus veio como uma porta assim que abria para o mundo da consciência plena. Muitos conseguiram entrar. E muitos entrando para a consciência plena, eles se isolaram. E outros tentaram fazer o trabalho de Jesus com aqueles que insistem em estar no seu mundo imaginário infantil. Meu irmão, minha irmã, as pessoas, quando estão nesse estágio e recebem assim essas boas novas, né? Elas ficam como alguém que entra numa escola técnica sem nunca antes ter contato com aquela matéria que será ensinada. Ela entra na escola. Cristo é a porta, Jesus é a porta, né? Você entra, mas é só a porta. Aí você precisa receber. Você precisa receber, aí você precisa crescer na consciência, você precisa se fortalecer na sua fé consciente. O Deus da imaginação, para existir, precisa ser imaginado. Ele não existe na consciência. Sempre será um incógnita. Sempre dependerá da crença e da imaginação do indivíduo para poder existir. Se você crê e, portanto, imagina que existe, então esse Deus passa a existir. Se você não crê e é um ateu, então ele não existe. Quais são as propriedades desse Deus do imaginário? O que ele faz ou não faz? Quando faz e por que faz? Alguém que geralmente é o fomentador. Perdão. Mas alguém que geralmente é o fomentador da ideia, o criador da ideia, ou aquele que mantém a ideia, que são as igrejas, os pastores, os padres, os gurus, é quem tem que dizer como é esse Deus, o que ele faz ou deixa de fazer. Porque a própria pessoa não tem acesso por si só a esse tipo de informação. E não ousa, ao menos na grande maioria, a dizer o que esse Deus faz ou não faz. Desta forma, o que a Igreja determina em relação às atribuições divinas acaba sendo, de forma coletiva, aceita. E todos passam a repetir e a crer naquelas informações, mesmo sem perceber, sem experimentar essas atividades divinas, crendo que um dia, um determinado momento ou situação, algum tipo de manifestação divina será percebida por ele. E se isso não acontece ainda, é porque a pessoa ainda não está preparada o suficiente, precisa ir mais à igreja, praticar mais os rituais, crer mais nas ideias imaginárias, crer com mais força, mais intensidade, e assim a vida vai seguindo. E a grande maioria, crendo em todas essas ideias, sem nunca verdadeiramente ter experimentado nenhuma. Mesmo que alguma pessoa, num determinado momento, atribua alguma ação ou evento a alguma intervenção divina ao seu favor, mesmo que o tipo de ação ou evento aconteça com outras pessoas que não partilham
da mesma fé. Explicando melhor. A pessoa passa crendo durante muitos anos e esperando uma manifestação divina na sua vida. Que Deus faça alguma coisa, transforme alguma coisa. E, eventualmente, acontece alguma coisa que vai ao encontro da sua expectativa, daquilo que você está esperando. Aí você fala, foi Deus. E ignora que outras pessoas que não têm a mesma fé que você no mesmo Deus, ou até mesmo se declare ateu, aconteça aquele mesmo tipo de evento ou ação. As pessoas ignoram e diz, Deus é na minha vida, Deus fez por mim. Meu irmão, minha irmã, é incrível como nós ouvimos durante muitos anos algum testemunho longe, um Deus que age bem longe, um Deus que age na vida do um, mas não age na vida do outro, um Deus tardio que demora para agir, mas na nossa imaginação, esperança e fé, continuamos esperando e esperando e esperando. E muitas pessoas morreram, saíram desta vida dessa forma, crendo nos contos, mitos e nunca se desenvolveram verdadeiramente, espiritualmente. Nunca alcançaram a consciência plena. Ou como dizia Jesus, nunca entraram no reino do céu, ou no reino da consciência plena. Meu irmão, minha irmã, o Deus da consciência plena, da fase adulta, ele pode vir, eu creio que de duas maneiras. Ou tem que acontecer um evento traumático na tua vida, onde você precisa muito de Deus, mas o teu Deus é o imaginário, é aquele que faz vindo de fora. E você, naquele evento traumático, você não tem as suas expectativas atendidas. Não tem o seu clamor atendido. E o evento é tão traumático que ali você coloca em xeque toda a tua crença, toda a tua fé entra em conflito. E aquele evento pode servir como uma alavanca, uma mola precursora que vai te jogar de forma traumática, mas vai te jogar no início da fase adulta espiritual. Você pode passar por uma fase da incredulidade, onde você vai até se declarar ateu. Não creio em Deus. Não é que você não crê em Deus. Quando, na verdade, Deus está dentro de você, você só não descobriu ainda. Você vivia aquele mundo da imaginação, de um Deus que inventaram para você, de um Deus que faz aquilo que disseram que ele faz, de um Deus que estava num livro, mas nunca sai do livro, num Deus que beneficiava muitos e outros ele não se importava. Você sai daquele Deus e passa então a buscar verdadeiramente o Deus da consciência plena, mas vai passar por um período difícil. Vai passar por aquele choque. É quando você passa da adolescência para a fase adulta, aquele choque. Mas muitos, mesmo um evento traumático, acaba não conseguindo entrar. E voltam para aquela fase da infantilidade, e volta para aquele Deus, acredita que foi rebelde, e volta para todos os rituais, todos os mitos, lendas, e volta à prática de rituais novamente, e aquele Deus imaginário volta a ressurgir vigoroso e vivo na sua vida através da sua fé infantil. Mas tem pessoas, meus irmãos, que elas vão amadurecendo de forma natural. Elas não são assim tão doutrinadas
de forma maciça, né, de forma constante, por igrejas. Elas não sofreram tanto essa doutrinação religiosa, então há espaço para que ela se desenvolva. E ela, aos poucos, ela vai percebendo, ela vai perdendo, vai tendo consciência da natureza humana e vai percebendo a existência de uma natureza divina que existe em cada um de nós. Quantas pessoas, a partir de então, se deixam perder e começam a criar teorias e começam a entrar pelo mundo da imaginação também. Se desvirtuam no processo da conscientização. Muitos conseguem essa consciência ou entra pela porta do caminho que leva à consciência pelos ensinos de Jesus, que mostrava a consciência e a chamava de reino dos céus. Falava muito em poder ou não poder entrar no reino do céu, dependendo da condição individual de cada um. Mas ele falava com pessoas que viviam uma vida extremamente pautada nas crenças, na imaginação, onde tudo sofria a ação divina externa, de um Deus que vivia fora, num lugar inatingível, mas de vez ou outra, se muito solicitado, ele poderia intervir na vida do ser ou dos seres humanos. Mas quando possível, Jesus falava que Deus está em nós. A força da fé está em nós. E tudo está em nós, na nossa mente. Aquele que crê consegue muito, mas quem nada crê não sai do lugar. E nós sabemos que quando cremos que é possível, já temos uma grande possibilidade de sucesso em nossa empreitada. Mas quando você entra sem acreditar, a derrota já é quase uma certeza. Isso porque existe em cada um de nós uma grande força, um grande poder, que se chama Deus. Para sair do mundo da imaginação e entrar no mundo da consciência é preciso de muita coragem. Independe do quanto se é culto ou que se considere inteligente. Existem homens extremamente hábeis nas suas profissões, médicos, engenheiros, técnicos, escritores, pesquisadores, mas que em se tratando da questão fé, Deus, continuam no mundo da imaginação, levando consigo crenças infantis, às vezes mais bem elaboradas ou explicadas com palavras melhores e mais raras, dependendo da cultura que esse indivíduo carrega. Vejo homens cultos que acreditam em uma vida eterna de forma individual. Ele acredita que ele tem uma vida, ele, como pessoa e indivíduo, poderá ser eterno de forma espiritual. Homens cultos que acreditam na reencarnação de forma individual. Homens cultos que acreditam em vidas passadas. Ou seja, estar vivendo a consciência divina independe de cultura. É uma questão pessoal de desenvolvimento. É uma predisposição a buscar a verdade consciente, confrontando crenças, mitos e lendas, sejam elas da cultura judaica ou de qualquer outra cultura. Por que digo isso? Nós temos consciência que todos, uma grande maioria, através de um livro chamado Bíblia, estão debaixo
dessa cultura judaica, porque o Deus bíblico é o Deus da cultura judaica. É o Deus que foi personificado pelo povo judeu num determinado momento e veio desenvolvendo a ideia divina de como é Deus, de o que ele faz ou deixa de fazer. Foi um pouco melhorado, ou assim, melhorado não, porque os judeus genuínos continuam na visão deles. Mas existiu uma ideia elaborada de maneira diferente pelos romanos, pela igreja romana, pelos padres, de um Deus que se transformou através da figura dos evangelhos, não é nem da essência do evangelho de Jesus, mas através dos evangelhos, eles deram uma roupagem, eles transformaram esse Deus. Mas essa cultura judaico-cristã, ela é muito predominante na vida de muitas pessoas e de muitas religiões. Meu irmão, minha irmã, é preciso coragem para a transição entre uma vida no imaginário, a vida no imaginário coletivo e a consciência individual. Você sair desse imaginário coletivo, debaixo dessa cultura judaico-cristã, onde todos dizem é assim, e passar pela porta e entrar no mundo da consciência individual, porque aí você já não vai mais fazer parte de um coletivo, você não vai ter uma comunidade, uma irmandade corroborando com crenças da qual você decidiu fazer parte. Mas você vai ter que trilhar por um caminho solitário de uma conscientização. E é um caminho solitário. É preciso coragem. Mas é preciso também ter fé. Não basta apenas refutar as crenças, mitos, lendas. Não basta apenas não crer e se declarar um ateu. O ateísmo é apenas uma forma de estar neutralizado. No limbo, naquele vazio que eu fiz referência. Sem estar lá nem cá. É importante crer em Deus, mas de forma certa, consciente. Um Deus que está em nós e não num céu imaginário. Um Deus que age em nós e através de nós e não mandando anjos e espíritos. Um Deus que manifesta através das nossas ações e nossas palavras. Um Deus que através de nossa fé tudo pode, se a nossa fé nos leva a fazer o que deve ser feito. Queremos o bem? Então praticaremos o bem e seremos um exemplo na nossa família e comunidade. Queremos justiça? Então seremos justos e lutaremos, segundo a nossa condição e coragem, pela justiça. Queremos um mundo de igualdade? Lutemos por esse mundo e assim fazendo, o mover de Deus que está em nós fará a diferença. O Deus da consciência é já. Ele faz. O Deus do imaginário espera, aguarda e nada faz se outro não o fizer. Meus irmãos, minhas irmãs, difícil é falar estas coisas para as pessoas que pairam no mundo da imaginação. Há tanto tempo que se recusam ou nenhum interesse têm no mundo adulto da consciência plena. Caros irmãos e irmãs, lembrando novamente, há só um Deus. As pessoas aqui personificam de maneiras diversas
através do seu imaginário, através da sua imaginação, ou através da imaginação, geralmente, de outras pessoas que viveram no passado e escreveram, elas vivenciam esse Deus imaginário. Mas há só um Deus. Aquele que busca o Deus pela consciência plena, alcança o Deus que está em nós mesmos, de forma individual. Descubra o Deus que há em você. Descubra Deus em você. Passe a ver a manifestação de Deus através de você. E por sorte, identificará em muitas pessoas que já estão na sua consciência plena, identificará Deus agindo através delas. Meu irmão, minha irmã, se você não entendeu alguma coisa e tem interesse, pergunte nos comentários. Pergunte, independe de se você sabe elaborar uma questão, uma pergunta, assim de forma culta, usando palavras corretas. Não se preocupem com isso, meu irmão, minha irmã. A consciência plena não vem pela cultura, mas vem pelo estado do ser. O que eu quero dizer com isso? Vem da sua condição de enxergar a verdade, a realidade e viver ela. Uma pessoa às vezes não precisa nem saber falar, mas ela sabe ouvir tudo. Ela sabe observar tudo. E ela não vive mais no mundo da imaginação. Ela sabe que se o bem tem que existir, é através dela. Se a justiça tem que existir, é através dela. E as coisas têm que acontecer com consciência e não por emoção. As pessoas que vivem o Deus imaginário adoram emoção. Adoram cultos, adoram hinos, louvores, porque aquilo mexe com a emoção. E ela depende daquilo. Aquilo é uma droga. Ela precisa daquela droga diária, da emoção, para vivenciar o Deus da imaginação. A pessoa consciente do Deus pleno. Ela sabe que tem que ter temperança, ela tem que ter equilíbrio. E a emoção é contrária ao manifestar de Deus. E Deus age na nossa consciência, no nosso equilíbrio, na nossa temperança. E é assim que é. E se você teve dúvida, então pergunte do seu jeito, da forma como você sabe perguntar, se é que você quer perguntar. Mas eu espero que o irmão tenha entendido. Se você não entendeu nada e deseja continuar no seu imaginário, no seu Deus imaginário, naquele Deus que alguém imaginou e deu para você, meu irmão, minha irmã, eu digo para você, é o mesmo Deus. Você só está numa fase diferente, você ainda é uma criança. Mas eu gostaria muito que você ficasse adulto espiritualmente, porque o mundo só não está sendo transformado pelo excesso de criança espiritual que tem no mundo. Então não há transformação. Estão esperando que Deus transforme tudo, que Deus modifique a justiça, que Deus modifique o homem, que Deus modifique a justiça dos homens. Isso nunca vai acontecer. As crianças vão ficar esperando. Os adultos vão agir. Fiquem todos na paz de Deus. Amém.